Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A paz do Senhor a todos, ao único que é digno de receber adoração pelos séculos dos séculos. Ele é Deus, não há outro além dele. Glória a Deus. Já expliquei aqui para os irmãos como Deus me chamou para esse ministério, né? Ele mandou eu fazer um púlpito na minha casa para levar a sua palavra. Então, estou aqui em nome do Senhor e vou falar tudo o que Ele colocar na minha boca para eu falar. Amém? Então, o Senhor ontem, eu estava orando esses dias, perguntando para o Senhor qual é o nome do canal. Ontem Ele me deu o nome. Monte Carmelo, Monte Carmelo 7. Amém? Então estamos no Monte Carmelo. E o Senhor estava falando para mim que Ele está nos pastos. O bom pastor lá de João 10 está nos pastos. E Ele tem observado que as suas ovelhas, muitas das suas ovelhas, está ingerindo um alimento impuro, um alimento adulterado. Ele prometeu lá em João, eu sou a porta, João 10:9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Porém, tem muitos pastos que a grama, a vegetação, o Senhor ele usa essa comparação de ovelha, de pasto. Ele está se referindo aos filhos dele. Estão comendo uma comida, uma vegetação seca, sem nutrientes, adulterado. Os mandamentos, que é o maná, a sua palavra que a gente tem que se alimentar para ter uma boa comunhão, para ter uma vida espiritual saudável, ela não está acontecendo, não está chegando esse alimento genuíno, puro, em alguns pastos. Então ele passou em um pasto e observou que a sua lei não está sendo cumprida. Uma das suas leis não está sendo cumprida nesse pasto. Mas que pasto é esse? Lá em João 10 fala que as suas ovelhas, elas ouvem a voz do pastor e seguem a ele. Então, quando o Senhor falar ao seu coração, você que é a ovelha do Senhor, Ele vai falar com você hoje, através da sua palavra, a verdade. A sua palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor. Pegue sua Bíblia, vamos nos alimentar desta pastagem genuína, a verdade, a Bíblia Sagrada. Está lá em João 4, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. É aquele diálogo que ele tem com a mulher samaritana no poço. O versículo 23 diz assim: mas vem a hora e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores nos pastos. Deus é espírito, o versículo 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pastor está trazendo a verdade para nós nessa tarde.
Hoje eu estou gravando aqui à tarde. Para nós entendermos melhor essa passagem que Jesus está falando, que ele quer uma adoração em espírito, vamos ler a história de Nicodemos. Está lá em João 3, 1, 15. Diz assim, eu vou explicar. Nicodemos, ele era um dos fariseus. Então Jesus estava lá em Jerusalém na ocasião da festa da Páscoa. E tinha muitos mestres da lei ali. Então, eles eram fariseus. Por que fariseus? Eles tinham a lei, conheciam a lei, porém eles não obedeciam. Então, Nicodemos, ele ficou intrigado, porque Jesus fazia muitos milagres. E como que ele não poderia ser um filho de Deus? Porque os judeus não aceitaram Jesus, né, como um Messias. Então, Nicodemos foi perguntar para Jesus, nós cremos que tu és filho de Deus. Eu creio que tu é filha de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se não for da parte de Deus. Aí Jesus falou para Nicodemos, olha Nicodemos, necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Está lá no versículo 5. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Nicodemos não entendeu. Ele disse, mas como Jesus? Como mestre? Pode porventura um homem velho voltar ao ventre materno e nascer novamente? Aí Jesus falou, homem, tu não entende as coisas espirituais. Ninguém pode falar das coisas que não viu, das coisas que não pode dar testemunho daquilo que não sabe. Jesus sabia do que ele estava falando, porque ele veio do Pai, então ele falava das coisas celestiais. Ele era de lá. Então ele tinha convicção das coisas que ele falava. Ele falava no Espírito. Mas Nicodemos estava carnal. Nicodemos precisava nascer de novo para entender as coisas espirituais. E Jesus falou para ele assim, nascer da água. Quando Jesus estava falando da água, estava falando da placenta. O homem, eu vou explicar melhor assim. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele teve que se fazer carne, ele era espírito, e ele teve que se fazer carne e habitar entre nós, através de Maria. Está lá em Lucas 1:35. Vamos ler. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. João 1 diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus ele se fez carne e habitou entre nós para morar aqui na terra, porque existem dois reinos, o reino terreno e o reino celeste, o reino dos céus. Então Jesus veio, como homem, viveu aqui como Deus e como homem, espírito e carne. Então, a mesma coisa nós, para morarmos no céu, para entrarmos no céu, isso ele estava explicando para Nicodemos. Temos que nascer de novo, nascer do Espírito. E como nos tornamos, da água, da carne? A gente sabe que a gente nasce da água, a placenta, nasce da carne. Então, como é que acontece esse nascimento espiritual, nascer do Espírito? Vamos ler João 1:11, o versículo 13. João 1, o versículo do 11 até o 13. O versículo 11 diz assim, veio para o que era seu e os seus não os receberam.
Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Olha que poder foi esse que Jesus deu, que Deus nos deu. De serem feitos filhos de Deus, a saberem, os que creem no seu nome. Quando nós aceitamos Jesus, cremos no seu Filho Jesus, Filho de Deus, nos tornamos filhos de Deus, nascemos de novo, somos cidadãos dos céus agora. Temos uma outra nacionalidade, já podemos entrar no reino do céu, porque nos tornamos filhos de Deus. Então, a gente já sabe que temos que nascer, para entrar no céu, temos que nascer de novo. E nascer de novo é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Então, é só isso? Parou por aí? Não. Jesus continua na conversa lá com Nicodemos, no versículo 7, ainda do capítulo 3 de João. O versículo 7. Não te admires, estava falando para Nicodemos, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, não é só isso que importa. Existe outra coisa. No versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É esse adorador que Deus quer, que é nascido do Espírito. Então, quando nós nascemos do Espírito, nós não vivemos mais segundo a carne, a natureza pecadora. Nossa carne, ela nos arrasta para o pecado. E o nosso Espírito nos conduz às mansões celestiais, o reino de Deus. É uma briga entre a carne e o Espírito. Mas Jesus, quando ele esteve aqui, ele obedeceu ao seu Pai. Obedeceu ao Espírito, que ele era guiado pelo Espírito. Quando você vai ver lá, aquela passagem que diz que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, muitas vezes, o Senhor nos leva, nos prova, porque tem uma vitória ali na frente para a gente receber e é necessário a gente passar por uma prova. Jesus, ele passou, quando ele foi, antes dele assumir ali na cruz os nossos pecados, ele teve que passar por essa provação ali. Então, mas foi guiado pelo Espírito. A palavra de Deus diz lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio aqui em obediência ao Pai. Ele obedecia ao seu Pai. A gente pode ver isso na oração lá no Getsêmani, quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele vivia a vontade de Jesus segundo ao Espírito. Então é assim que o Pai quer que nós vivamos, em espírito, obedecendo, assim como o vento não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Então, vamos obedecer à voz do Espírito Santo através da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor que Ele deixou para nós nos alimentarmos. Isso vai nos dar nutrientes no nosso espírito para que possamos entrar no céu, para que possamos possuir as mansões celestiais e morar com o nosso Pai Celeste. Diz assim, a lei. Deus nos deixou os seus mandamentos, as suas leis. É disso que ele está falando, que ele deixou as leis, ele deixou os mandamentos dele. Desde da criação, desde o começo, ele deixou as suas leis. E qual foi a lei que Deus deixou? No tempo da lei, ele deixou 2 leis. A lei mosaica, que está lá em Êxodo 20, capítulo 20, 21, 22 e 23. É mosaica ou sacerdotal? Sacerdotal, sim. Essa lei, Deus mandou Moisés escrever. Mas era uma lei muito pesada. E Jesus veio, ele cumpriu essa lei.
Hoje nós vivemos no tempo da graça. Mas aí, tem a outra lei, que é a lei moral. A lei que Deus escreveu, os 10 mandamentos. E ele deu a Moisés para que repassasse, ao seu povo, ali no Monte Sinai. Essa lei está lá em Êxodo, capítulo 20, de 1 até o 17. E ele disse assim, olha. Amarás, no versículo 38, vamos ler aqui primeiro. No versículo 38 de Êxodo 20, está escrito assim. Este é o grande mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus. Sim, está em Mateus 22, 37, tá? Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, qual é a adoração? Lembra do texto da mensagem? Que ele procura os verdadeiros adoradores que amam o Espírito em verdade? Então, ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. A gente viu naquele vídeo lá de Provérbios 4, 23, que a gente tem que guardar o nosso depósito. Então, no nosso coração não tem que ter outro Deus. É de todo o coração, Deus tem que estar aqui, o Deus Criador. De toda a tua alma, nossa alma ela é eterna. Temos que amar de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Tudo que nós possamos imaginar que é Deus, nós temos o entendimento que Ele nos criou e que não existe outro Deus além dele. Então, Ele é o único e Deus nos deu entendimento. Não somos irracionais como os animais, nós temos um raciocínio, nós somos sábios. Então, de todo o nosso entendimento é amar ao nosso Deus. Mateus 22, 37. Aí o 38, versículo 38. Este é o primeiro, é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Foram os 2 mandamentos que ele resumiu dessa lei, que eram os 10 mandamentos, ele resumiu. Está aqui resumido. Ele fez aqui um resumo da lei. As outras coisas não é para cumprir? Mas aqui está resumido. Então, quando ele fala de verdadeiros adoradores que adorem o Pai, Espírito e verdade, ele deixou essa lei aqui. No Êxodo 20, versículo 1, vamos ler. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, nos céus. Vamos por parte. Em cima, nos céus. O que é que tem lá em cima, nos céus? Que não é para a gente fazer imagem e nem semelhança alguma. O que é? João 3,13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, Jesus. Então, aqui afirma Jesus, você vai ler João, você vai ver que foi Jesus que falou, que lá no céu só está o que de lá desceu. Quem foi que desceu de lá? Jesus. O céu ainda não foi povoado por seres humanos. O que é que tem lá no céu? A Bíblia que está dizendo, a verdade aqui. O alimento genuíno. Tem Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles são 3, eles são um. Porque eles têm comunhão. Não é só uma pessoa. A Bíblia fala que deixe o homem e a mulher, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher e se torna uma aliança, se torna um. Quando há o casamento, a aliança com Deus, eles se tornam um, são uma comunhão. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo se tornam um, eles têm comunhão. Então eles moram no céu e
os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Então não devemos fazer a imagem de Jesus na cruz, de Deus. Isso aqui é a imagem de Deus. Isso aqui é a imagem de Jesus, que ele morreu e deixou lá. A imagem dele em algum lugar. Alguém tirou, fez uma cópia. Ou a imagem de uma pomba significando o Espírito Santo, é idolatria. Ou a imagem de anjos e prestando culto. A gente vai ver depois no final que fala que não é para prestar cultos, nem adorar. Vamos continuar. Isto está em Êxodo 20, o versículo, a gente leu o versículo 1, 2, 3, estamos no 4. Então não é para fazer imagem de escultura do que está em cima no céu, já expliquei. Nem, ele continua, nem embaixo, na terra. E o que é que tem aqui na terra? Que não podemos fazer imagem, nem semelhança do que há. Existem homens, animais, símbolos de astros, asteroides, pedras, animais, vegetais, né? Tem gente que trevo, essas coisas. Não, o Senhor não precisa de nada disso. A nossa sorte é Deus. O nosso milagre vem dele e ele não precisa de nada disso para agregar, sabe, o milagre nas nossas vidas. A Bíblia diz lá em Gênesis que ele criou todas as coisas. Tudo foi feito por ele e nada do que foi feito se fez sozinho. Então ele criou tudo, um Deus criador, que criou tudo. Ele precisa de alguma coisa para acrescentar, para fazer um milagre? Basta crer. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível que crer. Né? Se você pedir, o seu Pai, ele lhe dá. Aquele que pedir, recebe. Aquele que buscar, encontra. Então, ele tem todo o poder. Ele não precisa de nada disso, então ele não quer. Se a gente faz alguma coisa, alguma imagem de escultura, e tem isso como um amuleto, uma coisa para se firmar, a gente está diminuindo o poder de Deus. Estamos cometendo idolatria, porque estamos colocando no lugar de Deus uma coisa, sendo que podemos pedir diretamente para Ele. Então ele continua aqui: nem nas águas debaixo da terra. Agora é debaixo da terra, nas águas. Por que nas águas? Ora, quando nós nascemos na água da placenta, né? Então, que é nascido da água ou da carne e do espírito. E agora a gente nasce, quando morremos, nós vamos para a água de novo. Aqui está dizendo, nem embaixo nas águas, nem nas águas debaixo da terra. Porque o nosso corpo ele é composto de 70% de líquido, de água. Então a Bíblia diz que é pó, volta para o pó, né? E a água, seja no estado líquido, sólido, gasoso, dependendo de que forma o corpo foi houve a decomposição, mas é água. Então, tudo que está morto, não devemos fazer imagem e nem semelhança alguma. Deus, quando ele criou o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então não é para fazer nem a semelhança de Deus. Ele disse: não é para fazer imagem e semelhança. Está aqui, volto a repetir. Versículo 4 de Êxodo 20. Então, os mortos, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses 4, Tessalonicenses 4 e versículo 13, diz que os mortos, eles dormem. E quando Jesus vier voltar, que ele prometeu que ele voltaria, lá em João 14, ele prometeu que ele já tem o lugar preparado, ele vai voltar e vai nos levar. Então acontece que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os que estiverem vivos aqui na terra vão ser transformados no corpo espiritual, um corpo celestial, e juntos vamos nos encontrar nos ares com o nosso Jesus. Então, os mortos eles estão no lugar reservado, no lugar de descanso, eles dormem.
Sendo ele morreu com Jesus ou não, ele está no lugar reservado. Aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar e vão para o céu. Os que não aceitaram Jesus como Salvador, eles vão para outro lugar, que é o inferno, porque não aceitaram o Filho de Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eles não estão no céu. Então, ficou muito clara essa explicação aqui. Não é para fazer ídolos, nem do que está no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, dos que já morreram. Amém? Glória a Deus. Então, ele continua aqui no versículo 5 ainda de Êxodo 20. Não adorarás. Não é para fazer. Primeiro ele fala, olha, não faça a imagem. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, ele está falando. Deus zeloso que visita a iniquidade. Ele chama de iniquidade para a idolatria. Dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ele se aborrece e ele visita a geração dessas pessoas que fazem isso. Ou seja, é uma geração amaldiçoada. A palavra de Deus diz aqui que ele visita. Ele não abençoa, porque ele fica aborrecido com essas pessoas que praticam. E ele continua, isso é Jesus falando, versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações. Olha só, como a misericórdia do Senhor é. Se por um lado aqui ele visita a maldade de 3ª até a 4ª, aqui ele visita aqueles que adoram ele espírito e verdade. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E quem são os que amam ao Senhor? São aqueles que guardam os mandamentos dele. Ele fala lá em João 14,15. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Deus, ele chama a idolatria de tudo aquilo que a gente coloca no lugar dele. Seja uma pessoa, seja alguma coisa, né? O que for que toma o lugar de Deus, isso é considerado idolatria. Vamos falar aqui sobre Maria, essa mulher bem-aventurada, um exemplo a ser seguida, a mãe de Jesus, a mãe que trouxe Jesus ao mundo, o canal que Deus usou para que o Filho se fizesse carne e habitasse entre nós. Está lá em João 2, 1 e 12. A gente vai ver aqui João 2, 1 a 12, que fala daquele milagre em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus. Estava tendo um casamento e faltou vinho. O vinho faltou e Maria foi falar para Jesus, olha, faltou vinho. Em outras palavras, ela disse, faz o milagre, porque ela conhecia, ela sabia que ele era o Filho de Deus. Então, Jesus estava esperando a sua hora de se manifestar. Até nisso o Senhor nos deixa exemplo, porque tudo tem a hora. Às vezes a gente é apressada, né? Eu tiro por mim, às vezes eu sou um pouco apressada. Mas aqui o Senhor está falando conosco, que tudo tem uma hora. Então, quando Maria falou isso, Jesus, ele disse, lá no versículo 4, João 2, de 1 a 12, versículo 4. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí no versículo 5, Maria responde. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então ela compreendeu ali que a missão dela já tinha terminado. A missão de Maria era trazer Jesus ao mundo. E ela cumpriu muito bem o seu papel. Mas depois disso, ela teve uma vida normal, porque Deus não é injusto. Deus deu uma família para ela linda. Ela foi muito feliz com o marido dela, José. Como é que a gente sabe disso? Ela teve outros filhos. Olha aqui. Mateus 1, 18 até o 25. Pode ler na sua Bíblia. No versículo 24. Despertado José do sono, porque o anjo visitou José.
E José estava intentando, quando ele soube que ela estava grávida, ele pensou em deixá-la secretamente, porque ele não queria difamá-la. Ele era um homem bom. Como que ela nasceu sendo... Ele não entendia aquele mistério. Imagina, a noiva virgem falar para o seu noivo: olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Como é que ele ia entender isso se o anjo não viesse e explicasse para ele, né? E achar que era mentira dela. Então o anjo veio e explicou para ele em sonho. Tem muita gente que não acredita em revelação em sonho, mas é bíblico, está aqui. Então o anjo veio em sonho e falou para José. Então José está aqui no versículo 24 de Mateus 1. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. No versículo 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o seu nome de Jesus. Então, ele não a conheceu. Enquanto, isso significa que ele a conheceu sim depois que Jesus nasceu. Está lá em Marcos 6, Marcos capítulo 6, versículo 1 a 6. Diz assim, no versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizam-se dele? Porque Jesus estava lá estava fazendo seu ministério, né? Já tinha feito o primeiro milagre, estava ali curando, falando das coisas de Deus, ensinando. E aí eles perguntaram: mas esse não é o filho do carpinteiro, filho de José? Não é irmão dos irmãos do Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não vive entre nós as suas irmãs? Jesus teve até irmãs. Olha que família linda que Jesus deu para Maria, que ele nem é injusto. Imagina, Maria tivesse filho, ficasse ali, agora não ia ser mais. Não é pecado ser feliz, não é pecado ter uma família. Não é pecado o sexo no casamento, não é pecado. Maria, sim, ela teve uma vida normal, uma família normal, porque o nosso Deus é lindo e deu esse presente para Maria. Ela não ficou ali na solidão, não, ela foi muito feliz. E aqui no versículo 4, continua, versículo 4 de Marcos 6. Jesus, porém, lhes disse, só uma observação aqui no versículo 3. Os irmãos de Jesus, eles se escandalizavam dele. Por quê? Porque os judeus, até os irmãos de Jesus, não acreditavam nos milagres que ele fazia. Está aqui. Eles tinham vergonha, eles se escandalizavam dele. No versículo 4, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Profeta não tem honra na sua terra. Entre os seus parentes na sua casa. Então Jesus não teve honra entre sua família na sua casa. Ele está afirmando aqui, essas palavras são de Jesus, lá em João, no 6 e versículo 4. Triste, né? Mas é verdade. Nem Jesus foi honrado pela sua família. O povo judeu não aceitou Jesus, nem mesmo a sua própria família, né? Não, que não fala de Maria. Maria, sim, ela guardava, a Bíblia diz que ela guardava tudo em seu coração. Mas está se falando aqui dos irmãos de Jesus. Eles não criam. Não criam. Eles tinham vergonha de Jesus. Aqui, vamos ler Lucas 8, 19 e 21. O versículo 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. Versículo 19. E lhes comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E aí ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. E ele falou isso porque os seus irmãos não obedeciam a palavra. Então ele considerou que irmãos dele, mãe dele, irmãos dele, são aqueles que ouvem. Então todos têm que obedecer. Porque Maria não era Deus. Os irmãos de Jesus não são deuses. Jesus era Deus.
era filho de Deus. Então ele honrou, sim, obedeceu, mas ele veio aqui ao cumprimento do seu pai. Ele podia simplesmente obedecer sua mãe estava mandando, mas ele não veio aqui com a missão de obedecer seres humanos. Ele veio aqui obedecer o Pai Celestial. Então aqui fica muito claro que nós devemos obedecer e adorar somente ao Deus, o único Deus Criador, porque é esse que ele pede, que ele recebe a adoração, que adora em espírito e em verdade. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falando. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. E 2 Timóteo 2 fala também: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É só dobrar o joelho, ou andando, ou tomando banho. Da forma que você estiver, onde você estiver, você pode falar com Deus. Através de Jesus, ele é o nosso mediador. Está aqui em 2 Timóteo 2. Em Atos 4, e versículo 12, também fala assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a salvação é só através de Jesus. É só aceitando a Ele como único e suficiente, não precisa de mais outro. Único e suficiente Salvador. Agora sim, Jesus recebe, quando a gente nasce de novo, obedece a sua palavra, ele recebe a nossa adoração. Então Deus se ira com a idolatria. A gente vai ler aqui Êxodo 32, versículo 1 até o 35. Essa história fala nesse momento que Moisés sobe ao monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Ele estava falando com Deus lá no Monte Sinai. O povo estava embaixo esperando, Arão estava ali conduzindo o povo, guiando naquele momento. Quando Moisés demorou para descer, o povo incitou Arão a fazer um bezerro, porque eles disseram assim: olha, ele está demorando, talvez ele não volte, então vamos fazer aqui um Deus. Aí eles fizeram uma imagem de um animal, fizeram um bezerro, uma imagem de um bezerro para adorar. Estavam adorando. E Deus, que conhece todas as coisas, falou para Moisés: olha, Moisés, lá no versículo 7, olha, Moisés, desce, porque o teu povo, ele não chamou nem de meu povo, nem era mais povo de Deus, ele já tinha rejeitado ali. O teu povo já se corrompeu. O teu povo não está seguindo, já se corrompeu, esqueceu a ordem que eu mandei, de não ter outro Deus diante de mim. Então Moisés desceu, e Moisés ficou tão aborrecido, e Deus mandou que Moisés, isso está no Êxodo 32, versículos 7 e 8, que o Senhor falou que não era mais povo dele, já era povo de Moisés. Deus, ele não mudou, ele é o mesmo Deus, ontem, hoje, ele será eternamente. Isso está lá em Hebreus 13. Ele não aceitou idolatria naquela época e nem hoje, ele nunca vai aceitar, porque nunca existiu outro além de Deus. Ele é o único, o único. Então, quando o povo fez isso, lá, eles tiveram uma sentença muito triste. Deus mandou que Moisés matasse os idólatras, aqueles que não se arrependeram. Uns se arrependeram, eles fizeram ali um propósito com Deus, uma nova aliança, mas aqueles que não se arrependeram, não quiseram mudar, Deus mandou Moisés matar. Eles tiraram da espada e mataram um a um, eles caíram a fio da espada. Deus queria ali exterminar a idolatria. Mas, infelizmente, ela vem de geração, de século até os dias de hoje. Mas Deus nunca aceitou. Nunca foi de Deus isso. E Deus nunca vai aceitar uma coisa dessa. Então, qual é a sentença lá no juízo de Deus para essas ovelhas que estão
com essas imagens, essas idolatrias, adorando, cultuando, fazendo orações. Vamos ler Apocalipse 21, versículo 8, que diz assim: quanto, porém, aos covardes, isso daqui é tudo que vai ficar fora, que não vai entrar no reino de Deus. Quanto, porém, aos covardes, aos idólatras, aos abomináveis, essa palavra abomináveis, a gente vai ver ela muito em Daniel, no livro de Daniel e de Apocalipse. São aquelas pessoas que vão adorar a besta, vão adorar a marca da besta. São consideráveis abomináveis, porque é abominação ao Senhor. Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, Deus está falando aqui a verdade. Se tem alguma ovelha que pratica essas coisas, cuidado. Se arrependa enquanto é tempo, porque Jesus já está voltando. Ele está nos pastos. Ele está dando o verdadeiro alimento para as suas ovelhas. Glória a Deus. Ele fala aqui, olha, a saber, a segunda morte. Por quê? Porque tem a morte física, que vai ficar, a gente morre agora e fica no lugar reservado, a gente já falou sobre isso. Mas quando Jesus voltar, no último dia do julgamento, quando for o julgamento do Senhor, ele vai lançar no inferno. É a segunda morte, é a morte espiritual. Então é a segunda morte. Amém? Naquele dia, quando Jesus voltar, os que estão mortos vão ressuscitar, uns para a salvação e outros para a condenação, infelizmente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 até o 10. Vamos ler o versículo 9. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras. Esses impuros, a gente já falou sobre isso no coração amargurado, coração que odeia, não vai entrar no céu. Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Aqui está falando da parte de homossexualismo, é a palavra de Deus. Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, que têm vícios, nem maldizentes, nem roubadores, ladrões, né? Herdarão o reino de Deus. Quando eu disse, eis-me aqui, Senhor, eu vou falar o que tu me mandares, eu disse que eu ia falar tudo o que ele me mandar. Então essas palavras não são minhas, são as palavras do Senhor, estão em Apocalipse 21, 8, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Leia na sua Bíblia. É o Senhor falando para mim, primeiro para mim, porque a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes. E Deus não tem ninguém por inocente. Seremos todos julgados pelas nossas obras. Tudo que praticamos, seja de bom ou de mal, vai valer naquele dia do julgamento, ou para a nossa salvação, ou para a nossa condenação. Então, como o Senhor falou em João 10, no começo dessa mensagem, as ovelhas dele conhecem a sua voz e seguem a ele. Quem não ouvir é porque é bode, não é ovelha. Então você que é ovelha, ouviu a palavra do Senhor, está ouvindo, ouça a voz do seu pastor. Não se alimente mais com capim seco, com alfarrobas, com pedras, com coisas que não são uma grama verdejante que ele está dando agora aqui. Isso aqui é o alimento nutritivo, é original, é a palavra dele, o seu mandamento. Está aqui, eu escrevi aqui, mas está tudo na palavra, as referências eu estou dando.
Então Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Tanto que ele enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas que tenha a vida eterna. Porque ele não veio para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele, ele veio salvar. Mas existe essa condição, para morar no céu, a gente já falou, tem que aceitar Jesus como Salvador e viver no Espírito, obedecer os seus mandamentos e ter ele como seu único Deus. João 3,17 diz assim: quem crer e for batizado, nasceu do Espírito, será salvo, porém quem não crer, não é que vai ser, já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. Então não existe outra maneira de se salvar, só através de Jesus. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo lá em João, você pode ler o livro de João, é um livro lindo, é tudo Jesus. Não é, você pode dizer assim, foi escrita por um homem, inspirado pelo Espírito Santo. E foi o próprio Jesus falando. O livro de João, leia, ovelha querida, ovelha do Senhor. O Senhor fala com você. Leia a palavra de Jesus. Leia o livro de João, o Evangelho de João. Aceite Jesus para morar no céu. Eu quero falar agora com você, ovelha, que ouviu essa palavra, que ouviu a palavra vinda direto do céu. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, a Bíblia diz que tem um livro chamado Livro da Vida. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, o nosso nome é escrito nesse livro. Naquele dia, quando Jesus voltar, se o seu nome não estiver, se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nós não vamos entrar. Você pode ler lá, Apocalipse 21, 27. Não entra se o nome não tiver. É o nosso passaporte, é Jesus. Para você entrar no país, você tem que ter um passaporte. Aqui na Terra, né? Então, lá nas mansões celestiais é assim. Para entrar lá, tem que ter o nome escrito no livro da vida. E quando você aceita Jesus, o seu nome, o nosso nome, ele é escrito neste livro. Então eu quero falar com você, ovelha querida, do Senhor Jesus, que está agora, onde você estiver, não importa. Você pode estar no ônibus, você pode estar no avião, você pode estar no barco, você pode estar no campo, você pode estar na sua casa. Aonde você estiver, que você ouviu a palavra do Senhor falando com você, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro e ceio com Ele. Eu faço morada na tua vida. O Senhor está falando contigo. Não resista à voz do Espírito Santo. Se você até hoje achou que você tinha aceitado Jesus, porque é a tradição da sua família, o Senhor falou aqui na sua palavra que o único que salva é Ele e tem que aceitar Ele como Salvador. Aceite Ele. Aceite Jesus, porque o Senhor esclareceu para você hoje a verdade de como você deve entrar no céu. Se você puder dobrar os seus joelhos, dobre. Se você não puder, a Bíblia diz assim: se com o teu coração creres e se com a tua boca tu confessar que Jesus é o Senhor, serás salvo. É simples. Então aceite Jesus. Aceite com a sua boca. Diga: eu aceito Jesus, eu te aceito, Jesus, como Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito como Salvador. Me perdoa. Perdoa os meus pecados. Porque quando a gente aceita Jesus como Salvador, essa maldição aí da iniquidade que Ele visita da terceira até da quarta geração, ela é desfeita, ela é anulada, ela é quebrada, essa maldição. Porque você nasce de novo. Então essa maldição que era sobre a sua geração foi quebrada a partir do momento que você aceitou Jesus. E aí você vai viver
essa promessa que Ele visita até 1000 gerações daqueles que amam a sua palavra, daqueles que obedecem os seus mandamentos. Então você faça isso. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos entregar essa vida. Eu quero orar por você, você que aceitou Jesus agora, que é a ovelha do Senhor e que ouviu a voz, que não ficou magoado porque Jesus falou a verdade, porque a verdade é aquela verdade que liberta. Não seja mais enganado pelo pecado, pela tradição dos homens. Não. Decida comer esse alimento que Jesus te dá, o bom pastor, lá de João 10. Leia João 10. Vamos orar. Pai querido e santo, Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro, pelos séculos dos séculos, Tu és Deus. Senhor, os reis vão e morrem, mas Tu és um rei eterno, um rei que vai levar, que vem buscar um povo, Senhor. Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses, porque Tu dizes na Tua palavra que chegou, Tu fala comigo, Senhor, que chegou a hora, Senhor, dos verdadeiros adoradores, e Tu estás buscando estes verdadeiros que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Olha esse Teu filho que Te aceitou agora, esta Tua ovelha, Senhor, que não vai mais se alimentar, Senhor, de falso alimento. Ela vai agora se alimentar da Tua palavra. Ela vai buscar na fonte. Ela não vai mais ser guiada, Senhor, por falsos mestres. Ela vai ser guiada pelo Teu Espírito. Ela vai ler a Tua palavra para conhecer a verdade das Escrituras. E o Teu Espírito Santo, Senhor, vai dar a interpretação. Porque quando a gente passa a viver no Espírito, nós temos a compreensão, Senhor, assim como Tu esclareceste na história com Nicodemos. Então que esta ovelha agora, Senhor, ela seja direcionada pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Faz tudo novo na vida deste homem, tudo novo na vida desta mulher, desta criança, Senhor, que já entende, Pai, e sabe que tem uma alma que vai prestar conta diante de Ti. Pois ela Te aceitou, porque ela quer morar no céu, Senhor. Escreve o Seu nome no livro da vida, Senhor. E que a partir de hoje, haja mudança, haja, Senhor, perdão, haja libertação, haja um novo homem, um novo nascido de Deus, que vai viver no Espírito, Pai. Nós Te agradecemos, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração, quando oramos de todo o nosso coração, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta vida. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, nós falamos sobre o primeiro grande mandamento. Então, falta falarmos do segundo grande mandamento, que diz assim: o segundo semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu vou me cuidar, eu vou me amar, eu vou fazer só o bem para mim. Então, eu vou fazer também para o meu próximo. Eu vou sentir a dor do meu próximo. Eu vou ajudar naquilo que eu puder ao meu próximo. Primeiro, eu não vou ficar com a verdade só para mim. Eu não quero ir para o céu sozinha. Então, eu vou falar a verdade, até porque de fora vão ficar também os covardes, aqueles que não têm coragem de falar a verdade, porque a verdade de Deus, ela confronta, ela nos confronta, ela confronta a nossa carne. Então, nós vamos fazer o que o Senhor mandou lá em Mateus 25, que fala do grande julgamento. Naquele dia vai ter o grande julgamento. O Senhor vai fazer a separação. O bom pastor que está nos campos distribuindo os verdadeiros alimentos. Hoje ele começou por esse campo aqui da idolatria, mas ele vai chegar em outros pastos também. Ele falou para mim que vai chegar em outros pastos. E então
ele disse que ele vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas, ele vai colocar do lado direito. Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já está preparado o lugar. Lá em João 14 ele fala de novo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava preso, foste me visitar. Eu estava doente e vocês foram me visitar. E os bodes, eles vão dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiste. Eu estava preso e não foste me visitar. Eu estava doente e não foram me visitar. Mateus 25. Você vai ler essa passagem, o grande julgamento. E vão para o fogo eterno. Então, seja ovelha. Vamos ser ovelha para a gente chegar no céu e receber o vinde bendito de meu Pai. Esses 2 mandamentos existem quando há obediência, quando nós vivemos no Espírito, decidimos viver no Espírito, fica mais fácil, porque Ele faz a morada no nosso coração e tudo é tão lindo. Viver no Espírito é a coisa mais linda que existe. A gente sente paz, a gente sente alegria, a gente tem prazer, a gente tem essa comunhão com o Espírito Santo, que não tem nada, nem ninguém que pode preencher isso. Então, viva no Espírito, obedeça a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor venha, continue nos abençoando e a partir de hoje, tenha o seu nome escrito no livro da vida. Está lá, Apocalipse 21, versículo 27. Leia a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Amém? Eu estava orando, perguntando para o Senhor qual o nome seria esse nome desse canal. E ontem o Senhor me deu, dia 1º de abril, o Senhor me deu Monte Carmelo 7. É este o nome do canal. Então, que daqui as ovelhas do Senhor possam ouvir a sua voz, daqui do Monte Carmelo. Que Deus possa te abençoar a tua casa, a tua família, com todas as bênçãos. Amém. Glória a Deus.